Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Vamos aqui trazer as respostas para duas perguntas que foram feitas nos últimos dias. A primeira pergunta eu coloco aqui como anônima, pois a pessoa não quis se identificar por motivos óbvios. Quando traímos o cônjuge por sermos vítimas de magia negra, gera karma? Eu já vou aqui passar a segunda pergunta, depois voltamos à primeira para a resposta. Na segunda pergunta, Aparecida Maringolo pergunta: uma pessoa que nasce com paralisia e agora com 59 anos está com câncer, o que pode ter sido feito em vidas passadas? O que ela pode ter feito nessas vidas passadas para merecer este karma de agora? Então vamos responder primeiramente a pergunta número 1 e depois vamos, na sequência, as respostas para esta pergunta número 2. A pergunta número 1, então: quando traímos o cônjuge por sermos vítimas de magia negra, vai gerar karma? Nós estamos aqui há mais de 10 anos trazendo textos, áudios, e provavelmente já passam de 2.000 publicações. Alguns assuntos, às vezes, a gente retoma, dá uma pincelada, reforma um pouquinho, mas muita coisa já foi dita aqui sobre a lei do retorno. Um mundo de provas e expiações, como a Terra tem sido até aqui, as almas vêm experienciar a criação, ou a cocriação, na quase ausência de luz. Então nós cocriamos na luz, mas com uma porcentagem de sombra muito grande. Então nós corremos o risco, às vezes, de cocriar algo que não é positivo. Porque a luz cria o positivo, a sombra provoca o negativo, quando a criação está impregnada de porcentagem maior do negativo. Nós temos que entender primeiro o karma. O que é o karma? O karma é o resultado. Existe o karma positivo e o karma negativo. Nós só damos importância para o karma negativo. Então, quando é karma, sabemos que é uma coisa ruim. Porque tem pessoas também que dizem que o karma positivo dá para definir como dharma. Então temos ali várias explicações sobre karma. Karma positivo, dharma, ou karma negativo, que é o karma conhecido. Toda ação, seja positiva, seja negativa, gera uma reação lá adiante, chamada de karma, que é a bagagem da alma. O aprendizado nessa escola, nas polaridades dentro da dualidade, obviamente exige que nós façamos as experiências com resultados de luz e resultados de sombra. Nós não teríamos como aprender a vida num planeta de provas e expiações sem experienciar os dois lados da moeda. O aluno que está nesta escola, vamos dizer assim, a alma que está aqui na Terra, ela precisa experienciar a criação em qualquer circunstância, em qualquer possibilidade, tudo que você possa imaginar que existe de atitudes, de ações de um ser humano, você já fez em algum momento do passado. Se nós temos entre 600 a 1.100 encarnações na média, quanta coisa já experienciamos? Então vamos considerar a Terra uma escola e nós somos os seus alunos, como almas aqui encarnadas. Em algum momento você tenha que experienciar a traição. Vamos fazer essa comparação, já que o tema aqui traz esta questão. Lá atrás você traiu porque tinha que experienciar a traição.
E depois você, numa outra vida, ia ser traído para experienciar como é o resultado da traição. Como é sentir ser traído. Passando por essas duas experiências, trair e ser traído, não é nenhum problema. Não é karma, não é pecado, como alguém diz. Porque é um aprendizado e ninguém pode ser punido por estar aprendendo. A primeira vez, vamos deixar bem claro aqui, você trai e é traído, ou você é traído, depois você trai. Enfim, a ordem não importa. O que importa é que é preciso experienciar os dois lados, as polaridades, porque nós vivemos um mundo de dualidade. Tudo é dual aqui na terceira dimensão. Não existe um lado sem ter o outro. Compreendido isso, então pode ficar tranquilo, trair e ser traído faz parte do aprendizado. Mas isso nós fizemos lá atrás, há muito tempo. Acontece que, eventualmente, um ser humano, uma alma encarnada aqui, tem o seu histórico lá das vidas passadas, já passou pela experiência de trair e ser traído. Mas ela resolve, por uma circunstância, uma atração, uma paixão irresistível, trair. Ela sabe que não pode trair. Ela sabe que traindo vai criar problema, porque vai criar dor para alguém. Mas é tão bom, não vai, não tem problema, depois você dá um jeito. Ela tem consciência da experiência já feita, mesmo que tenha sido numa vida passada. Ela não lembra, mas ela tem subconsciente que diz, olha, isso não é ético. E mesmo assim ela faz. Aí gera o karma. O karma negativo advém da experiência já sabida, já experienciada, já experimentada, já impregnada na nossa consciência através do subconsciente. E assim mesmo fazemos o ato, a ação. Ali é karma na certa. Porque temos a responsabilidade da ação e temos o livre-arbítrio da escolha. Visto isso, sabemos que uma traição vai gerar karma negativo. Então a pergunta aqui foi feita: e quando traímos? Porque somos vítimas de magia negra. Então ali nós vamos entender o que é a magia negra. A magia negra, também conhecida como goécia, é uma intenção, um ritual que alguém envia para determinada pessoa desejando o mal para aquela pessoa. Quando nós fazemos uma meditação ou enviamos uma intenção através da intercessão, desejando saúde para a pessoa, boa sorte, boa viagem, tudo isso é uma magia, magia branca. Porque ela é pura, cristalina. É a intenção no bem. Quando é a intenção no mal, é uma energia escura. Então nós vamos dizer que é uma coisa do mal, sem luz. Por isso magia negra. Tudo que não tem luz é escuro. Então, matéria escura. A magia negra, ela é uma intenção. E mais interessante, não é daquele que faz o ritual, é daquele que encomenda o ritual. Então uma pessoa tem mágoa de outra pessoa, tem uma raiva, quer vingança e não consegue atingir aquela pessoa, então ela vai lá, contrata um vigarista, porque quem faz magia é vigarista, porque está cobrando caro por um serviço do mal, e ele sabe que aquele ritual tanto pode dar resultado como não, depende de quem vai receber a energia. Mas ele cobra e cobra caro.
Se você vai fazer uma encomenda para mandar energia para alguém, aliás, ninguém faz isso, mas se fosse possível, se fosse interessante, vou encomendar um trabalho da luz para desejar saúde para aquela pessoa, e alguém faz e cobra. Vai cobrar uma taxinha pequena, porque é difícil alguém que pague para enviar uma intenção no bem. Mas para enviar uma intenção do mal, a pessoa não se garante porque ela acha que é pouco a sua intenção, então ela vai encomendar um ritual e paga caro. 100 vezes mais do que fazer o bem. É interessante isso. Por isso que eu sempre digo que ninguém paga para dizer a verdade, mas se paga muito caro para dizer mentiras. É o que nós vemos hoje nas mídias. Preço que se paga para que a mídia confirme mentiras e mentiras e mentiras. E desinformação. Tudo está revirado agora. Mas voltando aqui à magia negra, vamos supor, como é que alguém vai pagar para alguém fazer um trabalho das sombras para que alguém lá vai trair, influenciado pela magia negra? Olha, eu acho meio estranho isso. Meio confuso também. Mas a gente sabe que as intenções têm poder. É uma energia enviada. Aquela pessoa que recebeu a energia do ritual dessa magia negra, ela pode sim ter algumas orientações psíquicas para fazer algo ilícito, porque tem uma energia ali que está atrapalhando a razão dela, está potencializando alguma intenção, mas é preciso que essa pessoa tenha dentro dela a tendência e a recepção disso. É impossível uma magia negra funcionar se não há receptividade do outro lado, de quem vai ser direcionado esse trabalho, essa intenção. Por isso é muito difícil aqui deixar claro para que as pessoas possam compreender que a magia negra tem, sim, um determinado poder, como qualquer intenção que você, que eu, que qualquer um envie para alguém. É um pensamento, é uma intenção, uma intercessão. Mas é preciso que o outro lado receba, tenha afinidade. É como um sinal de Wi-Fi. Você digita a senha, entra, digita um número errado lá da senha, não vai conectar. Então a magia negra só funciona se a pessoa tem dentro dela uma frequência de atração, de recepção. Ela já tem uma tendência a se atrair. Ela tem uma prova. Dentro do seu plano de alma, ela tem a prova da traição. Independente da magia negra ou não, ela tem uma possibilidade. Se der uma chance, talvez ela aproveite a chance e não resista. E não adianta achar desculpas. É tudo frequência, não sou eu que estou dizendo. É a lei natural das coisas. As energias são coisas do universo, do planeta, das pessoas. Nós não podemos mudar a energia das outras pessoas. Elas vão trabalhar a sua matéria-prima energética para as suas ações, para as suas escolhas, dentro do seu livre-arbítrio. É óbvio que há influência, isso vamos deixar claro. Tem a tendência, vem a influência, potencializa a chance. Ah, isso é verdade. Vai potencializar. Você tinha 10% de chance, vem uma intenção através de um trabalho feito, magia escura, a chance aumenta pelo menos para 20%, vamos supor assim, uma comparação. Então a chance é bem maior. Agora, quanto vai gerar karma? Sim, vai gerar karma, porque foi uma escolha.
Porque ninguém tem poder maior que você. Quantas vezes eu coloquei aqui matérias? Assuma o teu poder. Ninguém tem poder maior que o teu. Não se submeta aos caprichos dos outros, porque nós temos a escolha sempre. O livre-arbítrio é soberano. Nem o bem usa artifícios para invadir o nosso livre-arbítrio. E o mal pode tentar, mas ele não tem a permissão se nós não deixamos entrar. Por mais que haja pressão, nós temos a escolha, temos o livre-arbítrio. É uma prova dura quando vem uma pressão de fora. É como o vício. O vício ele é difícil de vencer. Se vê uma pressão, está no meio de gente que está bebendo, se o vício é de bebida, é difícil de resistir. Tem que ter muita vontade, muita força. Mas são as provas. Nenhuma prova é fácil. É óbvio que quando há uma influência externa, o karma ele tem um atenuante. Aquela parte da fluência externa ela não é contabilizada, mas é contabilizada a parte da influência própria do seu caráter, da sua ética, do seu livre-arbítrio, da sua escolha. Então, a parte que cabe a cada um de nós é cobrada. A lei do retorno. Precisamos compreender. Quando falhamos, vamos olhar para a falha e não ficar se culpando, não ficar lastimando. Ah, minha vida acabou por causa disso. Não, a tua vida vai continuar. Você tem que só levar o aprendizado da situação. O que eu aprendi com isso? Aprendi que eu tenho que ser mais forte, que eu tenho que ser mais positivo, que eu tenho que reagir dentro daquilo que eu quero e não aquilo que vai me fazer mal. Quando nós olhamos os nossos atos passados e vemos algumas falhas, aquilo é o grande aprendizado da lição que nos foi apresentada. Ao invés de lastimar, de carregar culpa, que a culpa é ainda prejuízo maior, porque não vai reverter a situação, sacode a poeira e anda. Cuidado nas próximas curvas. Só isso. A vida é maravilhosa porque ela nos traz as emoções dos desafios. Que graça tem você fazer um exercício que você sabe de cor, já fez a vida inteira. Você não vai perder tempo. Você gosta de fazer algo novo, diferente. O próprio prato de comida que você faz todos os dias, você faz uma variação, senão você acaba de uma semana depois não querendo mais nem comer. Não pode mais nem com o cheiro da comida. É preciso variar. E nós temos as oportunidades todos os dias de algo novo, fazer diferente. Se permitir a fazer coisas diferentes, mas dentro daquilo que nós consideramos ético, justo, verdadeiro. Não vamos lastimar o passado. Se aqui a pessoa que foi coagida através da magia negra a cometer uma traição, olha, você acredita muito no poder dos outros e pouco no teu poder. O teu poder é maior do que a magia negra. Magia negra não tem poder nenhum se você não aceita, se você não se permite. Vai atrapalhar, sim. É como andar numa estrada e aparecem umas pedrinhas, mas desvia as pedrinhas. Não precisa tropeçar nelas. Dificulta um pouco, porque a energia ela cria força, mas você tem que fazer valer a tua força. Tua força é maior. É sempre maior. Nós precisamos compreender que existe um plano de alma, que a alma
faz antes de reencarnar e ela coloca os seus desafios para a próxima encarnação, e ela sabe até quanto ela pode resistir. Então ela coloca sempre uma margem de segurança. Não bastasse isso, o plano de alma é acompanhado, para cada alma que vai reencarnar, tem um mentor, que a gente chama de coordenador, como numa faculdade, um coordenador de curso, que fica avaliando o plano daquela alma. E quando a alma tenta colocar alguma coisa que ela acha que vai conseguir, o mentor sabe que vai ser muito difícil, então ele diminui um pouquinho aqui, pode aumentar um pouco lá. É um orientador. E depois ele vem junto, que já falei, tem um texto bem antigo. Quem é o anjo da guarda? É esse mentor. É o anjo da guarda que vem nos acompanhar durante toda a vida, do nascimento ao desencarne da alma. É ele que corta, inclusive, o cordão de prata para liberar a alma do corpo inerte. Então, trair por sugestão de alguém ou de uma magia é uma decisão pessoal, uma escolha. Ninguém é obrigado. E mesmo quando a pessoa é obrigada, vamos supor, ameaçada e tem que ceder para evitar coisas piores, aí é um karma, assim, de vidas passadas, está pagando, mas daí ela faz contra a vontade. Se faz por vontade, é uma escolha. E uma magia negra não vem amarrar ninguém pelas mãos, pelos braços, pelas pernas e amarrar numa árvore e ter que aceitar uma escolha, ou a vida ou a morte, como se diz. Não é assim. A magia negra é apenas uma influência energética que traz uma força, pode desequilibrar a balança do controle da pessoa. Mas, se nós temos a força maior de tudo, cabe a nós colocar essa força e a outra é menor, desaparece. Espero que essa pergunta tenha sido bem esclarecida, porque vamos passar para a segunda agora, da pergunta feita pela Aparecida Maringolo. Uma pessoa que nasce com paralisia e agora aos 59 anos está com câncer. O que pode ter feito em vidas passadas? Bom, nós temos centenas de encarnações, até mais de 1000 em alguns casos. O que cada um pode ter feito? Imagina. Imagina quanta coisa você fez nesta vida pela idade que você tem. E não terminou esta encarnação e apenas uma. Quanta coisa você fez? De bom e nem tão bom. Agora, como é que vamos saber o que nós fizemos nas vidas passadas? Nem que a gente ficasse aqui falando 50, 100 anos, seria possível, porque como é que tu vai descrever tudo o que foi feito? Mas eu sempre digo assim, tudo que você possa imaginar que uma consciência possa fazer, criar, você já fez, eu já fiz, todos nós fizemos. Por isso a Terra está agora concluindo esse ciclo, porque nós já aprendemos todas as lições. É como numa escola. Passamos por todas as séries, aprendemos todas as matérias. Estamos agora fazendo os exames finais. Então o que você aprendeu nessa escola? Tudo que aquele curso pode ensinar. O que falta na última parte desta escola? Os exames finais para ver uma avaliação, na verdade. Um ajustezinho, algumas notas que ainda faltam, algumas lições que ainda não foram bem assimiladas. Então a alma, antes de encarnar, ela pede para passar por certas coisas, caso não conclua aquilo que precisa. Então vamos falar primeiro da paralisia. A paralisia provavelmente já vem de tempos, geralmente acontece na infância. Existem muitas almas que têm muita conta para quitar nesta última encarnação. Então ela tem medo de falhar porque é tanta carga que ela diz, a vida vai ser muito difícil e eu acho que eu não vou conseguir. A chance de ascensionar
é pequena, vou me garantir. Eu vou pedir para vir para este planeta Terra agora encarnada, novamente, a última encarnação, com uma paralisia para quitar as dívidas. É uma limitação muito grande. É uma abnegação, é um sacrifício. Óbvio que ela tem um plano coletivo com seus familiares, que também são almas, que também têm o seu plano individual e que aceitam por também ter carga negativa a ser liberada. Eles também aceitam porque eles também pagam o preço. Nenhuma pessoa do grupo está livre de uma dívida que paga junto com os demais numa situação quando há problemas de saúde, principalmente quando há alguém da família que está com grandes problemas, dificuldades, como é o caso de uma paralisia. Aquele da família que tem mais responsabilidade, mais cuidados com o doente, é o que tem mais carga dentro do grupo também. Aquele que consegue um pouco de liberdade tem menos carga, e é tudo proporcional. Então, a paralisia, ela traz limitações. A alma já fica com menos responsabilidade. Mas vamos supor que, mesmo assim, ela ainda fez alguma coisa nesta vida, mesmo com paralisia. Ela podia fazer diferente, porque ela não é totalmente inútil, ela tem uma certa limitação, mas também tem a liberdade do seu pensamento, da sua consciência. Ou então a paralisia foi insuficiente para quitar a conta, era muito grande. Talvez ela tinha que passar por mais sofrimento e pelos recursos que hoje existem, pelo cuidado da família, ela diminuiu o seu sacrifício. Faltou verba, como se diz, faltou recurso para quitar a conta que era tão grande. Então ela tinha no plano de alma, se caso ainda assim não conseguir quitar todas as dívidas, eu passo então por uma doença no final da minha encarnação, que é o caso do câncer. A cota que falta. Por que a alma pede isso? Para ter certeza que vai ascensionar, porque agora é a decisiva encarnação neste final de ciclo. Temos agora, ao desencarnar, dois caminhos: a nova terra ou o exílio. Ir para um mundo ainda de provas e expiações. É óbvio que a alma quer ascensionar. Ela sabe que o corpo é um tempo, o tempo que ela precisa viver. No caso aí, com 59 anos, ela vai ter ainda o restante do tempo que ela escolheu. Se é mais 1, se é mais 5, se é mais 10, se ela também consegue se curar do câncer e viver ainda sem a dor mais adiante, é a cota da dívida, vamos entender assim. Ela vai expurgar aquela conta devedora, aquele resgate, para ficar no 0 a 0, na contabilidade, fechar a conta. É doloroso para ela, é doloroso para a família, mas é a libertação da alma. O que é mais importante? Mais alguns tempos, mais alguns anos? Ou a eternidade, não digo a eternidade, mas mais 100, 200 mil anos num novo planeta, das provas e expiações, outra vez, passar tudo que foi passado aqui na Terra, começar de novo, 1000 encarnações num outro planeta de dor e sofrimento. É óbvio que a alma escolhe, não, eu vou lá, é como ir no dentista, dói um pouquinho, mas depois melhora. Nós temos que entender a vida, senão a dor é ainda maior. Quando entendemos as coisas, a dor fica aliviada. Por isso aquela frase que eu repito sempre aqui: compreender para aceitar, compreender e aceitar para soltar. Assim nós liberamos. Não vou dizer que vai liberar toda a dor. Tipo um câncer é uma dor muito dura, mas alivia. Tem umas pessoas que sentem mais, outras que sentem menos. Depende de como aceitam isso, como interpretam, como compreendem e aceitam. Porque dá para aliviar.
Pode não ser possível a cura, mas dá para aliviar. E até a cura é possível. O karma agora, nesta encarnação atual, dentro da consciência de cada um, da forma de entender e compreender, ele pode ser evitado e até o fim da vida. Ele pode ser encurtado. Já temos uma matéria colocada ali há bastante tempo, o fim do karma. Porque agora, nesta encarnação, termina os karmas, para aqueles que vão ascensionar. Eu acho que o que tinha para ser dito foi dito, mas cada um entenda, interprete da sua maneira e agregue a si o conhecimento necessário para prosseguir essa caminhada que já está chegando ao fim. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.